Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Dicas Professora Lourdes Pinto. No vídeo de hoje, vamos revisar alguns conteúdos já vistos e conhecer algumas propriedades linguísticas e vocabulárias. Em qual dessas frases o verbo pode se transformar em voz passiva? Em primeiro lugar, vamos lembrar que voz passiva, o sujeito sofre a ação verbal. Passiva analítica, que é o nosso caso aqui, que nós queremos ver qual é o verbo que pode se transformar na passiva analítica. Em primeiro lugar, para se transformar numa voz passiva, é preciso que o verbo seja transitivo direto e que o objeto direto esteja expresso na oração. Porque o objeto direto da voz ativa é o sujeito da voz passiva, ok? Os homens constroem muros em vez de pontes. Os homens constroem o quê? Muros, objeto direto, né? Muros em vez de pontes, é o conjunto todo do objeto. Muros é o núcleo, né, do objeto. Então, vamos ver se nós conseguimos passar para a voz passiva, que é aquela que tem dois verbos, né? Formar dois verbos. O verbo auxiliar, ser ou estar, mas o verbo principal no particípio. Muros em vez de pontes são construídos pelos homens. Adequadíssima construção. Muito bem, então a primeira já é uma frase que pode ser, cujo verbo, né, pode ser transformado em voz passiva analítica. Frase letra B. Todos necessitam de amor. Essa aqui não vai dar. É inadequado tentar fazer isso, porque o verbo é transitivo indireto. O verbo transitivo indireto não vai para a passiva analítica, ou seja, não vai para a voz passiva. Ok? Por quê? De amor não pode se transformar em sujeito, porque o sujeito é o objeto direto da ativa, é o sujeito da passiva. Então, essa aqui, tentar fazer isso é inadequado. Agora tem um detalhe: existem exceções. Todos sabemos que o verbo obedecer, ele é transitivo indireto. Sendo assim, gramaticalmente falando, ele não poderia ir para a voz passiva. Mas, por motivos históricos, há uma exceção. Observe essa frase. A suposta vítima não obedeceu ao comando policial. Isso aqui é objeto indireto, mas ele vai poder se transformar em sujeito. Observe. O comando policial não foi obedecido pela suposta vítima. Isso é uma exceção, hein? A mesma coisa aqui com o verbo assistir. Quando ele é transitivo indireto, não pode ser transformado em voz passiva. Por quê? O objeto indireto não vai se transformar em sujeito. Quem se transforma em sujeito é o objeto direto. Então, assistir ao noticiário. Verbo assistir no sentido de ver, presenciar, é transitivo indireto, não pode ser apassivado. Agora aqui sim, olha o verbo assistir no sentido de ajudar. Aqui já vai poder ser transformado. O professor assiste o aluno, ajuda o aluno. O aluno é assistido pelo professor. Então, há verbos, nesse caso aqui, né, que mudou a regência, ele pode ser transformado em voz passiva. Questão número 2. Quando é que se usa todo ou todo o? Todo significa qualquer. Então, todo homem é mortal, qualquer homem é mortal. Todo o significa inteiro. Todo o país
assistirá ao jogo. E quando estiver modificando um adjetivo, também você usa todo. E passa a ser, no caso, um advérbio de intensidade, significando totalmente. Ela é todo, e não toda, hein? Ela é todo poderosa. Então, aqui completando, todo homem é mortal, todo o país inteiro, ela é todo poderosa. Aqui é um advérbio modificando o adjetivo, ok? Onde está o erro? Apesar das coisas não estarem fáceis, é o momento dele se explicar. O erro está aqui, ó. Não se contrai a preposição de com o artigo que acompanha o sujeito de um verbo no infinitivo. Não se contrai a preposição com o pronome que acompanha um sujeito de infinitivo. Então a forma correta é: apesar de as coisas não estarem fáceis, é o momento de ele se explicar, e não dele, ok? E não apesar das coisas, apesar de as coisas. Questão 4. A mãe... alisar e alisar. Alisar com S é o verbo. Alisar com Z é substantivo. Alisar com S é o verbo tornar liso, então acariciar. E alisar com Z é o nome de um rodapé. Ok? A mãe alisou com S a cabeça do filho. Ela decidiu alisar o cabelo. Eu já coloquei aqui, ó, tornar liso, né? Mãe alisou a cabeça do filho. Aqui no caso, acariciou. Acariciou. E ali foi, tornou liso. O pedreiro instalou o alisar, o rodapé. O alisar, substantivo, com Z. Questão número 5. O li. Em qual dessas frases, o li é sujeito de um verbo no infinitivo? Vamos ver. A mãe apalpava-lhe o peito. Aqui não. Por quê? Aqui é adjunta nominal. Todo li que pode ser trocado por dele ou seu é adjunta nominal. Então a mãe aplicava seu peito. Aconteceu-lhe uma desgraça. Aqui também não. Aconteceu o quê? Objeto direto. A quem? Objeto indireto. Aqui o li é um objeto indireto. Letra C. Chegamos na frase correta. Mandei-lhe fazer o exercício. Os verbos causativos, mandar, deixar, fazer. E os sensitivos, ver, ouvir e sentir. Mais o pronome li, mais o verbo infinitivo. Vai acontecer o quê? Sujeito de um verbo no infinitivo. Então, na frase C, o li é o sujeito do verbo fazer. Agora, cuidado, hein? Isso acontece com esses verbos, né? Mandar, deixar, fazer, ver, ouvir, sentir. O verbo é no infinitivo, né? Esse verbo tem que ser transitivo direto, hein? O verbo infinitivo tem que ser transitivo direto. O objeto direto tem que estar expresso. Ok? Aqui nós podemos ter, por exemplo, assim, na linguagem coloquial, falar assim: mandei ele fazer. Ele fazer. Então, eu mandei que fizesse. Ok? Muito bem. Agora aqui. O sujeito. Outro exemplo aqui. Agimos-lhe favorável. Agimos-lhe favorável. Esse favorável é um adjetivo. Favorável a quem? A ele. Complemento nominal. Esse li aqui está completando o adjetivo favorável. Favorável a quem?
a ele, complemento nominal. Quinta questão, ou melhor, sexta questão. Vamos encontrar o sujeito simples? Onde é que ele está aqui? Vamos ver? Letra A. Há muitos saudosistas. O verbo haver no sentido de existir constitui oração sem sujeito. Muitos saudosistas é objeto direto. Faz calor. O verbo fazer indicando tempo também é oração sem sujeito. Letra C. Existem muitos saudosistas. É esta aqui, ó. Muitos saudosistas é o sujeito de existem. Ok? Cuidado, hein? Muitos saudosistas aqui não é objeto direto. Dado o verbo haver, foi objeto direto, ó. Que o verbo haver, oração sem sujeito. Agora aqui não. O verbo existir, com o verbo existir, tem sujeito. Ok? Então, muitos saudosistas é um sujeito simples, cujo núcleo é saudosistas, não é? Então, a letra C. Letra D. Choveu torrencialmente. De jeito nenhum. O verbo que exprime fenômeno da natureza também é oração sem sujeito. E a última, olha a última, cuidado, hein? Choveram pedras no telhado da vizinha. Aqui nós temos o verbo chover, aqui também o verbo chover. A diferença é que aqui está indicando fenômeno da natureza. Por isso a oração sem sujeito. Enquanto que aqui não. Aqui choveram no sentido figurado. Choveram pedras, caíram pedras, jogaram pedras. Aqui, pedras é o sujeito simples. Então, aqui nós temos duas frases com sujeito simples. Existem muitos saudosistas e choveram pedras no telhado da vizinha. Aqui, o núcleo é saudosista e aqui é pedras. E a sétima questão, por hora com H ou por hora sem H? Por hora com H se refere a dinheiro. Tempo, né? Minutos, quer dizer. Tempo, minutos. Cobro R$150 por hora, com H. Minuto, hora. Por hora, não falarei nada sobre o assunto. Por hora. Quer dizer, neste momento, no momento, por hora, sem H. A oitava questão fala sobre propriedade e vocabulário, ou seja, o emprego correto de palavras de acordo com o contexto. Devagar, devagar ou devagar, duas palavras. Devagar é um advérbio, indica lentamente. Advérbio modifica o verbo. Ando devagar. Vagarosamente, lentamente. Ela é devagar, junto também. Porque nesse caso, se devagar é um adjetivo. Porque é uma característica do sujeito. Aqui é advérbio e aqui é um adjetivo. Gosto de vagar, separado, pela cidade. Que nós temos a preposição e o verbo vagar, que significa andar sem rumo. Ele divagou com ir. Devagar com ir significa perder o foco, devaneou. Às vezes está falando sobre um assunto, aí de repente mistura aquele assunto, começa a falar de outro. Ele está divagando com I. Ele se lembra de vagar, separado. Agora aqui também é verbo. Ele se lembra devagar esse espaço. Deixar o espaço vago. Preciso
devagar, separado. Também preciso devagar e calma na minha vida, quem anda é uma correria. Preciso de folga. Aqui é um substantivo. Então, se devagar aqui na questão, na frase é, e na frase ser, é preposição mais verbo. E aqui, preposição mais substantivo, indicando folga. Entenderam? Questão 9. Em qual dessas orações o pronome pessoal oblíquo ato é o sujeito de um verbo no infinitivo? Letra A, não. Por quê? Encontrou quem? Aqui é objeto direto. Encontrei. Você encontra alguma coisa. Deixei-o refletir. Aqui sim. Verbo deixar, causativo, mais pronome pessoal oblíquo ato, mais verbo. Aqui esta é a certa. Esse O é um sujeito de um verbo no infinitivo. Aqui a mesma coisa. Ouvir, chorar. Essa também está certa. Verbo sensitivo mais infinitivo. Verbo sensitivo mais pronome mais infinitivo. Então a única que não é a letra A, que é um objeto direto. E a última questão, o predicado é verbo nominal em. Vamos ver se é a primeira? A professora explicou tudo muito bem. Não, essa não. Por quê? Aqui nós temos apenas uma ação, um verbo de ação. A situação é crítica? Também não, porque aqui nós temos um verbo de ligação mais um predicativo. Aqui não. Aqui o predicado é nominal. No primeiro é verbal. Agora aqui as duas últimas, observem. Silvia concluiu seu trabalho satisfeita. Aqui nós temos um verbo de ação e temos o estado em que Silvia ficou. Verbo de ação mais um predicativo de Silvia, predicativo do sujeito. Quem estava satisfeita? Silvia. Satisfeita, predicativo de Silvia, que é o sujeito. O professor deixou o aluno desconsolado. Aqui nós temos um verbo de ação também, mas um predicativo do objeto. O professor deixou quem? O aluno. Quem estava desconsolado? O professor ou o aluno? O aluno. Qual é a função do professor? Sujeito, aluno, objeto direto. Então, aqui é o objeto direto que está desconsolado. Então, o predicativo do objeto. Essas duas frases aqui, predicado, verbo, nominal. Muito bem, pessoal. Se não for muito incômodo, diga aí nos comentários de onde você está assistindo aos meus vídeos. Deixe o seu like. Não se esqueçam de comentar para ver se vocês estão gostando, se gostaram desse modelo de apresentação, dos temas, dos assuntos. E se não é inscrito, se não são inscritos, inscrevam-se. Muitíssimo obrigada. Fiquemos com Deus e até o próximo vídeo. Fui! Beijos! Deus nos proteja!